Salve, salve, salve todos. Mais uma vez aqui estamos é, para concluir, né, essas considerações que iniciamos sobre a nossa compreensão dessas sete partes da formação e as 21 eternidades da transformação deformativa da planície racional e a criação desse antimundo aqui que vivemos. Porque o conhecimento de cultura racional, transmitido por este ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira é o racional superior, vem nos dando a capacidade de compreensão para entendermos essa descoberta dos dois mundos, o mundo racional, que é a raiz mestra, fecundadora e criadora da formação deste segundo mundo elétrico-magnético, esse mundo espiritual, que é o mundo no qual estamos estagiando de passagem no processo de evolução através das transformações e mudanças da natureza. E assim, a cultura racional é essa cultura transcendental, cósmica. Por que transcendental? Porque ela transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinário e espiritualista, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim colocando tudo no seu devido canto, com base e com lógica, revelando todos os segredos, mistérios e enigma, e esclarecendo nossa origem verdadeira, nos provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos, através dessa grande resenha histórica, que são as 21 eternidades, que está esclarecida no ditado deste ser iluminado que teve a coragem, no seu infinito amor, de vir até nós, trazendo toda essa luz do saber, porque saber, conhecimento, é luz, é a luz verdadeira do animal racional, é a luz do seu mundo de origem, o conhecimento de cultura racional, trazido por esse habitante, o superior racional, que desceu desse estratosférico de pureza, de perfeição e limpeza, que é esse meta-universo, o mundo racional, e que deu causa e consequência a esse antimundo em que estamos. Por que antimundo? Porque antes de habitarmos este mundo, fomos habitantes desse supermundo cósmico, como está bem esclarecido, através dessa voz celestial que editou este conhecimento divino, que é a cultura racional, o racional superior aqui na Terra, por ser ele, este raciocínio, superior a todo o raciocínio do universo, por ser fruto da formação, da energia e da luz desse habitante que desceu a esta estratosfera de energias enfraquecidas, poluída, elétrica e magnética, trazendo com ele toda a revelação através da imunização para nos conduzir de volta à eternidade. Assim, ele nos trouxe o verdadeiro bálsamo para curar nossa amnésia, nos provando e comprovando com base e com lógica de onde viemos, para onde vamos e como vamos, e justificando o porquê que aqui estamos, nesse grande conhecimento que está contido nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto. E através do estudo sentido, reflexivo desta grande obra literária, a maior obra literária de toda a história da existência humana, Universo e Desencanto, que compõe a cultura racional, obteremos toda a compreensão e passaremos a conhecer, através das informações por ele nos transmitidas, toda a verdade para a nossa libertação desse encanto, porque o conhecimento obtido através do estudo, da leitura feita do Universo e Desencanto, nos dá verdadeiros elementos básicos, provado e comprovado, para que possamos refletir e nessa reflexão nos desenvolvermos em compreensão pelo despertar de nossa consciência verdadeira, o raciocínio da formação deste antimundo, que é fruto e sombra e consequência do supermundo, o mundo racional. E assim, dando sequência e concluindo, né? Espero a conclusão hoje destas 21 eternidades, esta grande resenha que nos revela com base e com lógica, de uma forma simples e clara,
pelo ditado desse iluminado ser, Manuel Jacinto Coelho, cuja personalidade dele verdadeira é o racional superior, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que nos presenteou nesses 21 livros da obra fundamental básica de cultura racional, nos esclarecendo os 21 degraus de transformação deformativa desse campo vibratório, desse pedaço, desse método universo, que se transformou, degenerando-se nesse universo e nesse antimundo que deu composição à materialização das energias eletromagnéticas nessa galáxia Terra em que vivemos. E assim, o racional superior, através de uma forma clara e simples, mostra toda a formação, geração e criação desta mecânica material, deste mundo material eletromagnético, do mundo material invisível elétrico e magnético denominado mundo espiritual, essa banda invisível que está acima das nossas cabeças, que é o astral inferior entre o Sol e a Terra, e o mundo acima, que é essa mecânica celestial, onde está toda a composição de outros mundos superiores, de seres superiores, o astral superior, e a meta final, que é o mundo racional. Então, esses três mundos estão definidos nesta obra básica fundamental, dividida em 3 cursos, inserido todas as informações da transformação, da criação e geração deste universo e desse mundo, nos livros ditados por ele, Universo e Desencanto, sendo ele este missionário da pureza, da perfeição, esta luz da sabedoria personificada nesse ser de bronze que é o Senhor MJC, o racional superior, a autoridade máxima universal, que nos esclarece cada livro representando um degrau dessa transformação energética, rebaixamento vibratório dessa energia. E assim ficamos na 20ª eternidade, aonde foi o alvorecer neste antimundo em que estamos, onde os habitantes do mundo racional, ao se extinguir sobre o início da formação da matéria através da água e da terra, oriundo da goma e da resina, e que passou por várias fases em evolução na organização orgânica desse corpo, e assim alcançamos, através dessas mudanças e transformações, esse estágio superior de agora podermos conhecer, graças a este grande ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho. E assim a natureza nos presenteia, todos nós que somos habitantes desse mundo superior, de onde veio o superior racional, que materializou na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, cuja personalidade é o racional superior, e todos que já se encontram no processo, diria assim, de lapidação e complementação, e que aqui nessa materialização na forma de animal racional, tendo agora o poder e a capacidade de desenvolver o seu raciocínio para poder se conhecer a sua origem verdadeira, a origem do universo, e poder novamente se conectar com o seu primeiro mundo, que é o nosso verdadeiro habitat, o mundo racional, e por isso somos racional, que estamos deformados como animais. E o ser superior é um ser superior de nossa origem, que é o superior racional, o racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, é uma energia superior a todas as energias, que a partir do dia 30 de dezembro de 1903, a 1h30, raiou essa nova aurora, esse novo alvorecer, para todos se conhecer e saber como tudo isso ocorreu, e a formação desta civilização no qual estamos aqui em busca de conhecer a nossa verdadeira razão de ser. E assim, todos os historiadores e geólogos afirmam que a civilização nasceu no Oriente e caminhou para o Ocidente. E por essa razão, o Ocidente é o novo berço a orientar toda a humanidade para voltar ao seu estado natural de ser, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos. E assim, o racional superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, a sua personalidade verdadeira, nos cita que o primeiro alfabeto
no início de nossa preparação e evolução, que a natureza, essa força criadora e geradora, que é deste mundo inferior, elétrico magnético, esse mundo espiritual de experiência, e por sermos um centro astrológico, o astral superior, que é essa banda do alto, que ficou lá no alto, por não acompanhar a deformação, por frear a sua vontade, esses habitantes, por determinação da Suprema Corte Celestial, o Superior Racional, nos presenteou com a capacidade de descobrirmos a si mesmo através de um primeiro alfabeto nos presenteado, que foi o alfabeto astrológico. E por essa razão, somos seres, um centro astrológico aqui na Terra, buscando exatamente o conhecimento de si mesmo, esse conhecimento de saber de onde viemos, para onde vamos, como vamos e por que aqui estamos. E aqui a cultura racional vai nos esclarecendo, nos informando esta realidade através da cultura racional, nos dando toda a resenha da nossa formação e da nossa criação. E assim sendo, como diz o Racional Superior, o primeiro alfabeto da humanidade foi o alfabeto de astrologia, que foi um estudo, como ele diz logo no primeiro volume, que nasceu na Velha Arábia, ou seja, ali no berço da civilização, a antiga Mesopotâmia, e a Velha Arábia, a base ali, onde tinha muitos sábios, sacerdotes, onde também iniciou todo o processo da cultura artificial, e assim nos confirma no primeiro volume que foi na Velha Arábia que nos fez exatamente o despertar para buscarmos um encontro com o alto, buscar esta religação, e com esta afirmação os cientistas, historiadores e geólogos confirmam essa verdade ditada pelo Racional Superior, através de seu porta-voz da verdade das verdades, Manuel Jacinto Coelho, mostrando que o primeiro vento, esse vento divino, esta força divina que veio do alto e que deu a estruturação da formação desta civilização aqui do animal de origem racional, teve a origem na eternidade anterior, que foi quando os viventes contemplativos passaram horas e horas, mais horas, num processo de contemplação, observação, e até hoje a ciência se baseia por esse mecanismo de observação, de experimentação, e assim, passando horas naquele tempo, no primeiro milênio, aí está o desenvolvimento da primeira máquina do nosso cérebro, a imaginação. Ficamos observando essas imagens em ação na natureza, nesse mundo de experiência e expansão, denominado universo, observando o firmamento, firmando nossa mente no alto, buscando uma solução, uma compreensão, descobrir e conhecer os mistérios e segredos da natureza. Então, nessas horas de contemplação, que ficávamos imaginando com os nossos olhos, que é o ponteiro do nosso relógio, que regula esse ser orgânico, ligado, agudíssimo, varriam de uma forma escaneando o firmamento, a natureza, silenciosamente, contemplativamente, buscando conhecer, descobrir os segredos e mistérios da natureza. E assim, nessa eternidade, 20ª eternidade, deu exatamente o fruto, através dessa eternidade de observação desses viventes que estavam aqui no chão, em busca de religação com a razão. Eles deixariam para os seus descendentes, que somos nós, o dom, ou seja, o domínio da empatia entre a lei natural de causa e efeito, mostrando que não existe por acaso. Por acaso é uma causa desconhecida que deu formação ao feito, a um efeito de um ser aqui na matéria. E assim, a natureza do ser humano é essa natureza que busca o conhecimento, busca a descoberta, porque
possuímos a essência da inteligência gerada pela essa força do alto que está materializado na máquina do raciocínio, na célula pineal, esta coroa divina que produz no nosso ser orgânico uma substância, assim, orgânica, endócrina, que é a serotonina, que é a capacidade de produzir análise, essa análise, uma compreensão pelo processo de uma cognição, buscando uma compreensão para a nossa evolução. Tudo isso planejado pelo Comodoro Sideral, Mercúrio, que é exatamente o planeta da comunicação, da informação, do conhecimento neste mundo eletromagnético, aquele Comodoro Sideral que planejou o nosso ideograma ou diagrama do animal de origem superior, que é racional, com essas três máquinas: cerebral, que é a imaginação, o pensamento e o raciocínio. E cada máquina dessa, cronologicamente dentro da cultura racional, tem os seus ciclos evolutivo e transformativo para alcançar a origem da formação de tudo. Então, a natureza e o ser humano, que é a natureza, essas 7 partes do porquê assim somos, que forma este mundo de experiência, de expansão, esse mundo espiritual eletromagnético, que estruturou toda essa arte natural, todo esse artifício, e assim o ser humano, que somos esse centro astrológico, buscando essa ligação natural entre o ser humano e as 7 partes do porquê assim somos: Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais. Essas 7 partes que dá a composição, da formação e materialização do nosso ser orgânico, que é esse corpo transitório, passageiro, estagiário, aqui neste mundo de matéria. Matéria que é uma materialização dessas duas forças do chão elétrica e magnética, formada pela água e a terra, oriundo da goma e da resina, processo de uma degeneração transformativa da planície racional, a energia racional desse campo vibratório que desceu do mundo superior, que está, assim, relatado pelo racional superior nas 21 eternidades, a formação da origem do Sol, da Lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e dos vegetais. E assim, os astros, os planetas, que foram os planejadores de toda essa estrutura de formação aqui no chão, e as constelações, que fez toda a animação através da oxigenação cerebral do nosso relógio, através dessas duas máquinas, que tinha a função de transformar a energia desse sistema eletromagnético, derivada da planície racional, em uma outra energia mais poderosa e superior, que é a energia natural da origem, a energia racional, para despertar a nossa consciência verdadeira, que é o nosso raciocínio. E assim a natureza, fazendo essa ligação dos instrumentos aqui no chão, com o seu plano do alto, isso sobre a administração do astral superior, esse campo mediador consciente e racional, fez a ligação, ratificando assim pela própria natureza, nas palmas da mão, esse diagrama que foi elaborado e planejado por esses 7 arquitetos habitantes do astral superior, que planejaram a nossa formação desse corpo orgânico para conduzir a essência da vida do habitante que perdeu seu corpo original, que subdividiu-se nas 7 partes do porquê assim somos, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. E assim sucedeu-se nesse processo, nesse compasso de movimento transformativo, deformativo, e seguindo a força, o seu compasso da natureza, que é esse conjunto eletromagnético. Então, aqui vamos verificar que o findar da 19ª eternidade, ou seja, o 19º degrau da transformação da planície racional, que é esse campo de energia vibratório que deslocou-se do mundo racional, este meta-universo, e que corresponde
para nós, animais de origem racional, aqui na Terra, aqui por termos perdido o nosso corpo original, representa e corresponde ao 16º degrau. Aí exatamente esclarecido pelo racional superior. Quem estuda atentamente esse conhecimento vai ver que a planície racional, que faz parte da epigênese, teve 21 eternidade no seu rebaixamento vibratório, e os habitantes que chegaram a se extinguir e ressurgiram exatamente numa nova formação de ser, que foi em forma de matéria, por isso que ele se extinguiu. Extinção foi ex-ser, foi daquela ação gerada daqueles habitantes que perderam a sua virtude e foram exumados do chão nessa forma de materialização da energia transformada à planície racional. Por isso ele usa essa forma de extinção, porque quebramos a nossa estrutura corpórea e foi necessária uma nova formação corpórea, mas só que de frequência rebaixada, materializada na condensação da transformação da planície racional, que é esse conjunto eletromagnético denominado por nós natureza, e assim a natureza nos fez um corpo para que a essência da vida, que é eterna, que perdeu seu corpo original de massa cósmica, pudesse evoluir e chegar ao tempo dentro do compasso do espaço, de novamente se reintegrar ao seu estado natural de vida eterna, que é o mundo racional. Planejado assim pelo grande Comodoro Sideral Saturno, este ser que é o Senhor Cronos, Senhor do tempo e do espaço. E assim, mais uma vez, justificando o porquê somos esse centro astrológico planejado por esses 7 arquitetos cosmológicos, habitantes do astral superior, que no 16º degrau de evolução dos habitantes que ressurgiram do chão em forma de animal porque estava sendo animado por essas duas forças eletromagnéticas através da imaginação e do pensamento, e o primeiro ciclo da evolução destes seres foi através dessa máquina da imaginação, que teve a função de fazer a apuração pelo processo da transformação da energia magnética que se condensou, se encarnou, a encarnação encarna a ação dessa energia. Por isso o sangue é encarnado, porque é ela a fonte da energia eletromagnética em forma líquida, que foi processo da extinção do corpo e para dar a animação a esse corpo animado por essas duas forças, feita pelo pensamento e a imaginação, utilizando a força do sistema que a planície tomou nessa deformação transformativa. Então, a natureza, uma nova energia para a evolução dos habitantes, que foi a imaginação, as imagens em ação, e por isso surgiu aí o primeiro alfabeto natural para nos desenvolver, nos evoluir, que foi o alfabeto de cima, do alto, do astral superior, o alfabeto de astrologia. Porque esta energia que sempre esteve ligada com a energia magnética, que magnetizou, materializou, litigiou e deu a corporização da essência da vida em forma desse corpo orgânico, como diz o racional superior, nos ensina que a natureza é um conjunto de 7 partes que compõem a materialização feita por essas energias geradas da transformação da planície racional, que criou e que até hoje mantém esses seres aqui que chegaram ao rebaixamento máximo de enfraquecimento do seu estado vibratório. Por isso que a natureza é essa composição de energia geradora, criadora, transformadora, como também mantedora, e por isso ela nos destrói, nos cria, nos evolui e nos destrói, porque tem um objetivo nesse estágio de nos evoluir e nos desenvolver para podermos nos conhecer e voltarmos a sermos o que era. E assim, tudo isso são formados, gerados por esses dois fluidos, por essas duas energias que transformou-se da planície racional, gerando essa polaridade elétrica e magnética,
e por isso somos regidos por ela, essas duas energias que é repleta de fluidos arquidoféricos, como o hélio, como o oxigênio, como o hidrogênio, como o berélio, que deu exatamente a nossa composição, como o lítio, e nitrogênio, toda essa composição fluídica, criadora e geradora desses fluidos, oriundo dessas 7 partes nessa composição que promoveram a gestação permanente de todos os seres aqui na Terra, permitindo assim a nossa geração para a nossa evolução e por isso obedecendo leis naturais desse ideograma racional que foi pré-estabelecido pelo Supremo Raciocínio do Universo, a inteligência superior dessa energia. Por isso que o raciocínio é que é o criador deste mundo. Não foi o ser puro e imperfeito que criou essa deformação. Foi os habitantes que saíram do seu estado natural. Por essa razão que o racional superior nos afirma no seu ditado, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, com muita maestria e sabedoria, de que a vida possui as organizações paralelas para quem sabe viver, para quem se conhece, porque essas organizações são muito claras para todos que passaram a raciocinar, se conhecer e conhecer a verdadeira origem da vida. Porque conhecer é fazer, é saber, e é a luz verdadeira, porque o raciocínio é o dono da vida, é o dono deste mundo, é o criador dessa arca esférica de Noé, aonde estamos nessa categoria de bicho racional, dividido nessas duas classes de animal racional e animal irracional, por termos deformado essa parte que agora chegou o momento de ressurgirmos para a nossa vida verdadeira e natural, que é no mundo racional, e não nesse antimundo no qual estamos estagiando para chegarmos ao conhecimento de si mesmo. Então, os seres orgânicos, que somos nós, temos vida e deixamos de ter essa vida eterna, porque a vida é eterna, ela passou a ser uma centelha de vida que acende e apaga dentro desse corpo orgânico, e é importante que passemos a conhecer o porquê e a origem da vida, que está esclarecido através dessa voz celestial, suprema, universal, do racional superior, através do seu porta-voz da verdade das verdades, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, autor único, sem segundo nem terceiro, desta obra, dessa grandiosa obra, a maior obra literária de toda a história da humanidade, que é a cultura racional. E essa vida tem as suas organizações paralelas, e assim ele vem nos esclarecendo, ensinando todas estas organizações dos seres orgânicos, para que alcancemos a nossa vida verdadeira, natural, de energia racional. E assim, a natureza, essa nova energia, que foi fruto da transformação deformativa dessa planície, em que ressurgimos do chão, num processo até de exumação, porque fomos extintos, e a natureza, na sua inteligência, essas duas energias, criou um corpo para que essa vida pudesse se organizar, evoluir, através da força magnética e da força elétrica. Então, essas duas energias são as energias dessa natureza inferior. Por essa razão, o racional superior, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, personificado, este habitante que veio do mundo superior, superior racional, nos afirma que onde está uma energia magnética, está a outra que é elétrica, porque faz parte dessa composição, desse conjunto que organizou a nossa vida. E assim, elas são co-irmãs, por ser oriunda de uma só energia, que é a energia racional da planície racional, mas cada uma com a sua missão, embora unidas, mas teve seu tempo de evolução, seu ciclo natural de preparação e lapidação para a nossa evolução, para que pudéssemos alcançar o funcionamento da nossa verdadeira vida organizacional, que é racional, o raciocínio, o habitante que estava materializado na célula pineal. Então, tudo isso ocorreu num rebaixamento vibratório, denominado
como degrau ou eternidade. Então, no quarto degrau da nossa evolução aqui no chão, a planície racional na sua descida, que é esse campo de energia, está no seu 19º degrau, e aí a energia magnética desenvolveu nos viventes aqui do chão, um dos ponteiros importantes do nosso relógio que regula esse ser orgânico que é a matéria, que foi a visão. A visão, oriunda da imaginação, as imagens em ação, despertou este ponteiro da visão, que na máquina da imaginação tinha a função de transformar e produzir aquelas imagens, que era a energia magnética condensada, num processo de informação eletricamente através dos nossos neurônios cerebrais, para termos uma compreensão. E aí a visão foi desenvolvida, veio a contemplação, a observação, e a marcação e a elaboração dentro de uma arte natural de criarmos um conhecimento, uma forma de buscarmos nos compreender, e aí surgindo a necessidade de se comunicar, de conversar um com o outro, como temos essa necessidade. Por isso que o racional afirma que a fala é do bicho, porque aí foi desenvolvido o outro ponteiro do nosso relógio, que é exatamente o aparelho fonador, a voz. A voz transformando essa energia magnética, que a própria máquina da imaginação ia transformando aquelas imagens em ação, nessa informação, e tínhamos a necessidade, pela nossa inteligência, de comunicar, de informar, de repetir, de falar, e aí começamos a soltar a voz. A voz, processo ligado ao hemisfério esquerdo, à imaginação, e por fim, surgindo aí, nesses seres, o sentimento. Por quê? Porque passamos a sentir. A imaginação está ligada à emoção, ao sentimento do ser. E assim, aí estava são 16 fases, na evolução, na nossa evolução, a evolução dos habitantes do mundo racional, que estava materializado na forma de máquina do raciocínio, que é a glândula pineal ou epífise. E assim, através desse compasso, através das mudanças e evolução, essa força natural da natureza, desse mundo de experiência e expansão, que nos encontrávamos aqui estagiando, é que podemos evoluir. Tudo isso por termos nos dividido em 7 partes, e por essas 7 partes, formadas pelos 7 arquitetos, que constituiu cada máquina do nosso relógio, 7 fases evolutivas. E por essa razão, nos dividimos no primeiro ciclo, do primeiro milênio, da nossa composição e formação aqui no chão, as 7 fases, saindo de monstrengos para monstros, de monstros monstradontes, monstradontes primitivos selvagens, selvagens mais adiantados, sendo aí que essas 7 fases, teve mais 7 fases, que foi exatamente o despertar da força elétrica no nosso relógio, através exatamente do aperfeiçoamento que tivemos, da apuração dessa força magnética, se transformando em luz, que era exatamente a luz do chão, do fogo, do sol, essa emissão sobre o nosso relógio, que somos um centro captador de informações. O relógio é a cabeça, é o cérebro, é a parte, é um computador perfeito e perfeitamente, por isso que tudo que existe materialmente na arte da matéria foi uma criação dos arquitetos, que somos nós, criados por esses 7 arquitetos, que é Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, Plutão, Netuno e Júpiter. E aí, esses 7 arquitetos que está em nós, nessa composição heliográfica, nosso diagrama, os seus fluidos, as suas essências, que nos dá essa motivação, motiva esta ação de evolução. E assim, saindo da fase selvagem, sendo a 14ª fase no ciclo natural de transformação evolutiva, dentro desse compasso de mudança,
do primeiro milênio, e aí essa metamorfose ocorrida no nosso ser orgânico material, deixando de ser selvagem para nos tornarmos primitivos, bicho racional, o homem da caverna, os brucutu saindo ali daquela fase mais embrutecida. Então, essas duas fases do animal racional primitivo se preparando para a civilização, essa fase civilizatória, exatamente surgida ali na antiga Arábia, né? Como diz o Racional Superior, no primeiro volume, está bem esclarecido o berço da civilização que ocorreu exatamente ali na antiga e velha Arábia, que é a antiga Mesopotâmia. Ali, por isso que dizem os historiadores, informam que surgimos na África. Na África, aí depois saímos exatamente em busca de expansão, né? Então, aí já saindo exatamente, cada ciclo desse foi 7, primeiro milênio, desenvolvimento da imaginação, segundo milênio, começou a máquina do pensamento a ser desenvolvido, mais 7 fases civilizatórias que fomos tendo pelo despertar do raciocínio, aonde o bicho racional teve esse processo para chegar à civilização. A civilização que ocorreu ali na antiga Mesopotâmia. Então, portanto, o primitivo animal racional e o animal, aquele que falava cantando, não era civilizado, que ainda não havia escrita, estava em preparação para iniciar uma nova civilização, um novo ciclo evolutivo dos seres racionais que estava deformado como animais. Então, das primeiras e segunda e terceira civilizações, não sobraram resquício nenhum. E por isso que até hoje os geólogos, antropólogos estudam escavações buscando resquício de informações sobre a nossa origem, a nossa formação. Então, eles não desconhecem quantas civilizações já passaram, desconhecendo toda essa forma inicial. Então, alguns que encontraram fósseis, crânio dos monstrões, que acham que o homem, até denominado homem de Neandertal, na fase neolítica, paleolítica, que tudo isso é somente um resquício, exatamente encontrado pelos arqueólogos, né? Então, aí sabemos quanto, na verdade, sobraram somente esses resquícios, mas nenhum pensador sabe quantas civilizações já floresceram até a formação desse primitivo alfabeto que o Racional Superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, com muita sabedoria, porque é um habitante, não é daqui da Terra, ele acompanhou toda essa deformação e transformação e evolução. Então ele nos esclarece que o alfabeto astrológico que resultou na formação dessa primeira civilização, porque já houve civilizações muito adiantadas, como os Atlântidas, a civilização da Atlântida, que apenas existe somente informações no imaginário do consciente do animal racional, mas foi uma realidade que essas civilizações, muito antes da Atlântida, houve outras civilizações muito, diria assim, adiantadas, porque foram civilizações que se guiaram pelo alfabeto astrológico. Então, que resultou nessas civilizações astrológicas, a fase astrológica, que somente ficou o resquício dele empaticamente para as civilizações atuais do artifício. Mas chegaremos lá, porque o Racional Superior, na sua obra, vai nos clareando, nos orientando, e de acordo com a nossa sensibilidade, nosso desenvolvimento, persistência e obediência, vamos tendo todas as confirmações e orientações pelo desenvolvimento do nosso raciocínio, que é a fonte de todo o conhecimento do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. E todas essas informações geneticamente estão guardadas nesta célula de natureza superior, que é a pineal ou epífise, que nos dará todas as provas e comprovações, como confirma o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o Racional Superior, e nos mostrando que não é importante esses detalhes, ele, no seu ditado, o importante era
era materializar essa luz, essa força para que pudéssemos absorvê-la e encontrarmos em nós mesmos a imunização racional e nesse encontro consigo mesmo ter toda a confirmação da verdade verdadeira para a nossa libertação. E assim o racional superior vai nos guiando, nos conduzindo e nos mostrando o que é importante sabermos e conhecermos. Saber o que o vírus gerou, estas energias do pensamento e da imaginação, que foi formada pela água e pela resina, a terra, né? Tudo gerada da transformação deformativa da planície racional, que deu a composição da formação dos corpos dos animais racionais, que tornou-se seres inteligentes e diria assim, ficando assim o centro dessa composição, dessa fonte do alto, dessa banda do astral inferior, eletromagnética, a banda inferior e a banda do alto, que é o astral superior, e termos a capacidade, através da nossa inteligência desenvolvida, nos tornando sabidos, sabido bem diferente dos nossos ancestrais, que eram exatamente selvagens adiantados, e fomos evoluindo, e daí começamos a fazer a escrita. A escrita é um marco histórico desse grau evolutivo da inteligência dos seres humanos, ali no berço da civilização, que é a velha Arábia, ou o antigo, Mediterrâneo ali, né? Então, com a entrada da função da energia elétrica, a energia que acionou a segunda máquina, o desenvolvimento do pensamento, essa fonte irradiada do Sol, o engenheiro arquiteto, onde estava toda a nossa vida, as nossas virtudes. Então, essa luz da natureza, que através do engenheiro-chefe dessa deformação, o Sol, que veio resultando o desenvolvimento da segunda máquina do nosso cérebro. Então, o pensamento, o hemisfério direito, teve a função de fazer a transformação desta luz em forma de conhecimento. Esse conhecimento foi uma arte, isso planejado por Vênus, a rainha da arte, da beleza, da informação, expandida por Júpiter, por sermos esse centro astrológico, e aí criando a cultura artificial, daí criando a filosofia, os amigos do saber, buscando se conhecer, o que restou por termos modificado aquele alfabeto natural. E assim, essas novas gerações vieram desenvolvendo a máquina do pensamento pela própria imposição evolutiva, natural da natureza, seguindo nesse movimento, nesse compasso de mudança, nos lapidando, nos preparando, nos domesticando através desse processo da lapidação, que era a forma de acabar com o embrutecimento daqueles seres, dos seres, diria assim, selvagens, que a primeira fase, que é a fase, diria assim, ariana, essa fase ariana, né, pela constelação de Áries, por isso que o racional superior, ele nos afirma sermos um centro astrológico, porque tudo isso tem uma composição. Ao deixarmos o alfabeto natural, que era o alfabeto de astrologia, não sei se está parada aqui a transmissão, viu? O alfabeto de astrologia, porque tudo tem uma razão de ser. Você vê que a astrologia, o primeiro alfabeto da humanidade foi o alfabeto de astroquirologia racional. Esse foi o primeiro alfabeto natural, que é a natureza, a mãe natureza, que ainda estamos conectados com essa energia do alto, que fomos planejados, arquitetados por esses 7 comodoros siderais, habitantes do astral superior, e por sermos filhos dessa natureza, dessa deformação, da planície racional. Então passamos a conhecer e a voltar, através da evolução dessas contemplações, desses primitivos, que ficou esse resquício do conhecimento. Já que parece que está parado aqui. Então, no início, esse desenvolvimento do pensamento ainda viviam
muito tempo em observação, na contemplação, e nós que éramos viventes daquele tempo, ficamos fascinados, admirados por esses movimentos celestiais, pelos mistérios das estrelas. Por isso que antes a estrela era chamada altares, por isso que todas aquelas, depois do artifício, eu ia mostrar as 7 primeiras religiões e todos esses princípios reverenciais, eles criaram um altar à divindade superior, porque sabia que existia uma consciência superior, porque era a fascinação desses viventes que tinha admiração pelos movimentos da natureza, desse mundo celestial, que eram as estrelas, as constelações dos astros, dos planetas, e reverenciavam o Sol. Por isso que aqui na Terra, os nativos brasileiros era chamado Tupã, porque eles admiravam muito o Sol e sabiam que o Sol era a entidade suprema da vida e que ali estava o Deus Tupã. E em homenagem a ele, os nativos brasileiros, que antes de ser Brasil, era o país que morava ao lado da felicidade nesse continente, era um continente totalmente desconhecido por todos, e os nativos aqui, que era da cor de bronze, eles se intitularam Tupã, em homenagem ao deus Tupã, que era o Rei Sol. Então, tudo isso era fruto exatamente da observação, da admiração, da fascinação desses primitivos seres no seu estado de evolução, que eles tinham a contemplação das estrelas, os astros, o Sol, a Lua, e tinha contato com os habitantes luminosos, que hoje nós chamamos de estrela cadente, que eram nossos irmãos, em evolução, e que eles tinham informação, essa ligação, milhares de anos. Eles aprenderam exatamente através dessas duas máquinas de desenvolvimento, que tinha a função que recebia aquela intuição através daquela força de ação emanada da energia desses seres dos astros, das estrelas, dessas constelações, desse planeta. É aí que foi a elaboração desse alfabeto astrológico, o primeiro alfabeto que a humanidade recebeu da natureza suprema, do astral superior, para poder se guiar, se orientar no processo da sua evolução. Porque aí tínhamos a sensibilidade, a empatia, e aí começamos a conhecer algumas leis da natureza, a lei de causa e efeito, vendo que não havia o por acaso, por estarmos conectados com o firmamento, firmando a nossa mente no alto e tendo toda a ação dessa força criadora e geradora, a energia eletromagnética, no seu processo de evolução das duas máquinas do chão, que era a imaginação e o pensamento, para chegarmos à razão do nosso ser. E o resultado desse aprendizado foi esse grandioso e espantoso conhecimento, alfabeto, chamado alfabeto astrológico. Pois sabíamos que, com precisão, através da nossa observação, e tínhamos a exatidão de apontar um mapa, por isso que o Rassal diz que no segundo da réplica, sobre os arquitetos, que ele diz assim, estes 7 arquitetos deram a formação dessas 7 partes que deu origem ao nascimento de outros arquitetos, que são os seres humanos. Então nós somos arquitetos. E mais à frente dessa lição, o Racional Superior, ele diz, estes 7 personagens que aí estão, então, tudo isso era fruto, aqui estão, porque nós somos esse centro e que nos conectávamos com ele, com esses 7 habitantes, que são exatamente esses 7 planetas, que planejaram, enquanto o ser humano busca exatamente conhecer, quer dizer, o Sol. O Sol é onde estão as nossas virtudes, que são as nossas energias de origem vital, da nossa força original de ser racional. Por isso que o Sol representa a nossa personalidade, a nossa identidade de sermos racionais, embora mente animado por essas duas forças do chão, elétrica e magnética, oriunda desse mundo espiritual, que é esse mundo de experiência, de expansão e evolução. A Lua, que é a grande rainha da natureza, que regula tudo e todos, representa as emoções no nosso ser, a nossa intuição
e na mulher ela desperta a sensibilidade, a altivez materna, como também o poder da clarividência no ser. E a memória do ser, ela guarda, regula toda, no segredo, no mistério, todas as informações da nossa forma de ser, a Lua. Mercúrio, esse planejador, que foi um dos planejadores do diagrama, do heliograma no chão, na resina, ele que planejou esse ser orgânico, mas o seu planejamento foi a nossa inteligência, foi a formação dessas três máquinas, que é a imaginação, que daria a visão e a comunicação, a informação, o saber, o pensamento que desenvolveria a informação, a comunicação, para chegar à razão. E assim Mercúrio representa a comunicação e a mente em desenvolvimento, por ser ele a intelectualidade do ser racional. Isso, quem estuda astrologia vai compreender o que eu estou falando e afirmando. Vênus, essa deusa da beleza, do amor, da natureza, que representa a justiça, representa as artes, representa o amor, representa a sensibilidade e a beleza, e foi ela que moldou, com o passar do tempo, no diagrama da nossa formação, a beleza aperfeiçoada do ser orgânico para revestir a essência da vida, que era pura, perfeita, que estava materializada na máquina do raciocínio, que é a consciência. Por isso que Vênus é a diplomacia, é a compreensão, é a arte, é o amor. E vem Marte, esse é o grande guerreiro, conquistador, dominador, gera as ações das conquistas, é a energia da agressividade, das guerras, é o guerreiro, é o conquistador, é Marte. Júpiter representa o que é a expansão, a sabedoria. Então ele elaborou toda a expansão da filosofia, aqueles amigos do saber que buscavam o conhecimento. Ele foi intuindo essa ação de expansão para o encontro, exatamente aí, só que depararam o pensamento com os mistérios que foi promovido por Plutão. Plutão que representa a morte, a transformação para a evolução dos seres, e aí criando os mistérios do submundo, da escuridão, os enigmas, os fenômenos, na profundeza do ser, do inconsciente do ser. Isso, quem estuda a astrologia tem esse conhecimento. Netuno representa que a espiritualidade, a expansão da experiência, a expansão da clarividência, a expansão da vidência elétrica e magnética, os espíritos, a memória, a intuição, a clarividência, a clareaudiência e a vidência espiritual. Assim como Saturno representa o quê? A responsabilidade, o trabalho, diria assim, o karma. Por isso que chama o malfeitor e o benfeitor. Malfeitor porque ele vem cobrando todas as dívidas do vivente aqui. Então, aí vem as constelações, são as estrelas que oxigenam o nosso cérebro, o nosso relógio. Aí vem Áries, a constelação de Áries, quer dizer, o Império Romano, que através da força de Marte, o conquistador, o guerreiro, o gladiador, que comandou o Império Romano, os grandes impérios dos conquistadores. Então, está sob o comando desse governo, desse governante, desse ancião de sabedoria, dessa constelação de Áries, que a primeira civilização, no início da civilização astrológica, foi a civilização ariana, representando a iniciativa, a coragem, as conquistas, as guerras, através a espada, né? Você vê que os arianos, naquele tempo, eles se divertiam colocando exatamente pessoas na arena para lutar exatamente contra os bichos. Aí, logo com a evolução do movimento do compasso, vem a civilização taurina, regida pelo governo, pela constelação de Touro, a constelação, as estrelas, o astral, representando a estabilidade, a sensualidade, a agricultura, o plantio, plantar, exatamente para a colheita. Aí vem Gêmeos. Gêmeos representa a comunicação, a versatilidade, os sábios. Ali na Grécia surgiu os grandes pensadores como
é tudo regido exatamente por Mercúrio, pela constelação de Mercúrio, como Platão, como aqueles pensadores do conhecimento, da comunicação, da diplomacia, através de Vênus que vinha ali. Por isso que tem esse arquétipo do Deus Olimpo. O Deus Olimpo é um arquétipo formado, como Hermes Trismegisto é Mercúrio, que é o conhecedor dos três mundos, cujo seu pai é o Sol. Por que o seu pai é o Sol? Porque nele está a nossa virtude, a energia primordial, que é a energia dos habitantes do mundo racional. Os três poderes são as três forças do pensamento, da imaginação e do raciocínio. Aí vem esse arquétipo conhecido como Hermes Trismegisto, que é 3 vezes sábio, porque primeiro milênio ele se tornou o despertar nas 7 eternidades, ele tornou-se sábio do chão. Aí veio o segundo milênio, ele se tornou sábio do mundo experimental, do mundo das experiências, do mundo espiritual e do mundo celestial. E agora a máquina do raciocínio, que a pessoa se tornará sábio da razão, da origem do mundo superior, do seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. Então tudo isso foi o diagrama feito por esses comodoros siderais, habitantes do astral superior, que planejaram sobre a determinação do superior racional, essa máquina, esse relógio, para que o habitante do mundo racional pudesse ressurgir para a sua vida verdadeira natural, que é no mundo racional, alcançando assim a eternidade, o mundo racional, que é o mundo de origem, o mundo de onde todos nós viemos e para onde todos nós vamos. Então, esse foi o resultado desse aprendizado que foi grandioso e espantoso naquela época, o alfabeto de astrologia. Pois sabiam eles que tudo isso precisando de exatidão. Por isso surgiu o mapa celeste, o mapa celestial. Cada constelação foi marcada, conhecendo cada astro. Eles tinham ligação direta, eles estavam ligados em cima. Por isso que o racional superior ele mostra que esse alfabeto, a astrologia, é a mãe de toda a ciência artificial. A astronomia é uma filha antiga, assim como a numerologia, como a matemática. Por quê? Porque a matemática, porque o número ele tem os seus segredos, é uma energia. Então o número é uma chave do universo. Assim como cada número tem um significado, tem um princípio e tem uma ordem astrológica do qual o mundo existe. Por quê? A numerologia é uma filha da astrologia. A etimologia é outra filha da astrologia. Então, toda a ciência que o ser humano tem hoje em dia e que se perderam nos mistérios, enigma e fenômeno é fruto simplesmente desse primeiro alfabeto natural criado exatamente por esses nossos irmãos, que somos nós hoje sermos o que somos. Por isso que tem muitos autodidatas que têm autoconhecimento para ir a colégio, que foram esses sacerdotes que mantiveram ainda acesa a luz do conhecimento recebido da astrologia, para que pudesse exatamente se guiar, se conduzir e evoluir todos os irmãos. Você vê que cada um nasce com o seu dom. Cada um tem o seu dom, a sua forma de ser. É a natureza dos seres humanos que vai preparando. Então, hoje em dia, esses seres sabiam tudo isso que precisamos, tendo conhecimento do trânsito, dos movimentos dos nossos irmãos planejadores, que são os planetas, e por isso criaram o planetário, criaram todo um trânsito planetário e suas influências, observando assim a natureza evoluir até chegar a essa materialização da formação deste grande alfabeto de astrologia, que foi modificado e que ficaram somente algumas coisas nos papiros, e esses papiros foram traduzidos quando nós desvirtuamos esse alfabeto e que criamos um novo alfabeto artificial, e que ele deu formação, muitas partes, a esses 72 livros chamados Bíblia. Bíblia, que vem o significado etimológico, livro. Então esses livros foram oriundos da tradução dos papiros, dos resquícios que ficaram desses irmãos que elaboraram esse alfabeto de astrologia. Por isso que o racional superior, ele, no primeiro volume, ele diz: bons madrigais e maus apontadores. Os maus apontadores foram os tradutores que não tiveram a capacidade suficiente
de traduzir o aramaico para o hebraico, para o grego, e chegar até o latim. O latim aqui, os demais dialetos, que são as línguas de cada país. Quer dizer, o português é um dialeto do latim, o inglês é um dialeto, e o francês é um dialeto do latim. O latim veio exatamente o quê? Do grego, o grego veio do hebraico, o hebraico veio do aramaico. Então isso segue uma diretriz evolutiva da natureza. E a natureza, a mãe de todos os seres, de toda a humanidade, de todos os feitos, é geradora e criadora de tudo isso. Que intuiu essa ação no ser de inteligência, que somos nós, que transcodificamos e elaboramos. Por que a cultura racional é de um mundo superior? Foi necessário que viesse um ser deste mundo, vestisse a roupa de animal, sem ser animal, que é o seu Manuel, para nos esclarecer toda essa realidade, essa verdade, para nos libertar dessa magia que é o magnetismo, que nos envolveu através do despertar dessas duas máquinas do chão, que é a imaginação e o pensamento, que nos preparou, nos lapidou, nos domesticou, nos amansou, porque nascemos com monstreiros, monstrinhos, monstrões, monstradontes, primitivos selvagens, até chegarmos a civilizado, e vemos aí muito civilizado pior do que selvagem, pior do que monstro. Então tudo isso justificando antes de ser. A cultura racional, ela é o ponto final da humanidade na Terra, porque é o despertar da sua essência natural verdadeira e divina, que é o raciocínio, a consciência verdadeira e natural. Tudo isso, a natureza elétrica e magnética, essa natureza inferior, que nos elaborou esse corpo para chegarmos à razão, por isso que chega uma fase racional do terceiro milênio. Porque ao chegar nesse grau de evolução civilizatório, a evolução de entendermos que éramos feitos dessa natureza, e por isso todos buscam se ligar à natureza, de compreenderem que era um centro astrológico, tendo o conhecimento de si mesmo. Por isso que o racional superior nos notifica que, por sermos um centro astrológico, é que com o tempo deveríamos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional. E nela o porta-voz da verdade, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, único, sem segundo nem terceiro, que porta essa verdade, que nos trouxe essa luz verdadeira para nos iluminar, nos enriquecer, que é o racional superior, a sua personalidade verdadeira, que é o efeito da formação personificada desse habitante que veio do mundo superior, o superior racional, nos trazer esta luz verdadeira para nos conhecer, saber quem somos. Então, seguindo aqui nessa evolução, neste ponto evolutivo, então esses seres, nessa vigésima eternidade, ele já dominava todo o alfabeto da astrologia, que recebeu exatamente desse centro superior, que é o astral superior, dessa banda do alto. É uma banda, é uma banda, a banda do alto. Então, nós somos esse centro captador e transmissor. Por isso que o ser humano é transmissor e receptor de informações, de energia, de luz. Então, nós somos esse centro e sabemos que o Sol, que é o nosso engenheiro-chefe, arquiteto, que nos criou, nos formou, porque nele está a nossa essência verdadeira de vida, que são nossas virtudes. Então, passamos a acompanhar o nosso Criador, que é o Sol, que transitava no espaço celeste, e essa conexão da pineal com ele recebia todas as informações e sabíamos uma região, conhecia, nos guiava por ele, sabia de região para região, e sabíamos um determinado astro que estava próximo, acompanhando, porque a pineal era essa antena captadora, como disse René Descartes, a sede da alma racional do homem, e assim, determinando todos os astros, vamos transcodificando, escrevendo a escrita, por isso que a escrita marcou a civilização, a fase do segundo milênio, e assim, determinando cada astro, e cada astro, nós, pela observação e contemplação, sabia se havia seca. Então, era a constelação de Tauro, que era a agricultura. Então, aquele astro passou aqui, vai haver a seca. Então, temos que reservar, guardar água e tudo. E assim era a sabedoria que esse clã, que essa civilização que ia se organizando, por sermos seres orgânicos,
tem nas organizações paralelas para sabermos viver, evoluir e nos desenvolver. Então se havia uma seca, a gente sabia. E o que a vegetação padeceria, sofreria muito com aquela influência que aquele astro transitava e passava trazendo exatamente uma estação seca. Se era enchente, também sabia. Então esse conhecimento predominou grandes civilizações, sabia? É como José, tem a história de José na Bíblia, né? Que foi um filho... Então a Bíblia está cheia de história fundamentada, que é um livro histórico, que registrou muitas histórias que foi exatamente traduzida, mas teve muitas fantasias pelos espertos que queriam explorar aqueles que não tinham conhecimento. Então, queria explorar os incautos, os crentes que não tinham conhecimento. Então, vinha aqueles sacerdotes mais espertos, querendo dominar, querendo o poder do saber, né? Mas, por isso que diz que um povo, por falta de conhecimento, padece. Então, eles tinham esse conhecimento natural da natureza, que era a astrologia, e passaram a elaborar o mapa da vida, porque sabia, assim como existia o norte. Então eles criaram exatamente, deixando tudo explanado. Havia o norte e o sul, o leste e o oeste. Então eles guiavam de onde o sol vinha, para onde ia, e aí foi estruturando todo um mapa dentro de uma arte criadora, desenvolvendo, planejada por essa expansão de conhecimento por Júpiter. E eles sabiam o momento de amanhecer, também existia neles, cada ser humano, esse mapa da vida da palma das mãos, que é escrito aqui, cada parte da nossa mão tem uma ligação com o planeta, com esse planejador que elaborou esse diagrama, que deu essa formação do mapa da planta da nossa vida, e que nós tínhamos conhecimento por estar ligado a eles, e eles intuindo essa ação de informação no nosso relógio, por sermos seres de origem superior, vindo do alto. E assim, milhares de anos se passaram, e esse alfabeto dominou e foi exatamente se ocultando por interesses de ambições de muitos querem dominar uma castra, né? E enfim, o conhecimento da vida de si mesmo, que estava escrito nas mãos de cada um, começou a ser ocultado pelos mais espertos, para que o povo não se libertasse, mas que aí a natureza deu tudo pronto para a nossa felicidade. Então a infelicidade foi criada pelo ser humano. Por isso que o racional superior, ele afirma que o bem prematuro é para quem procura exatamente o conhecimento de si mesmo. Está lá no alfabeto de astrologia, no primeiro volume. Porque num determinado segundo, a pessoa que nascia trazia na palma das mãos a impressão digital, por isso que a digital foi criada, só existe uma digital, é a personalidade no dedo de Deus, chamado dedo de Deus, que é o polegar. Polegar é o dedo de Deus, onde está a digital, está toda a informação. Então esse aqui é o dedo de Júpiter, e também tem a sua digital, diferente da personalidade. Então esse é o dedo da liderança, da capacidade. Você conhece o ditador por esse dedo, pelas informações que está nele. Então está toda a informação nesse mapa celestial, presenteado pela natureza à humanidade, que nós ficamos broncos quando modificamos o natural e saímos para o artificial, por não aceitar as determinações dadas pela natureza. Quer dizer, um nascia para ser ditador, aqui não poderia herdar a coroa. Então, mas ele, como era filho do rei, herdou a coroa, tornou-se um ditador, um tirano. Aí começou a deformação, a degladiação, a infelicidade dos seres menos favorecidos pela natureza. Porque a natureza, às vezes, nasce uns mais bem aquiorados para provar a ação de amar o próximo a si mesmo, ajudando o menos aquiorado. É uma lei natural da natureza. E assim o futuro sempre pertenceu ao mundo de cima, aos astros. Porque viemos de cima, nós somos seres de cima. Tem essa predisposição, a natureza predispõe, mas não impõe. Porque nós temos o livre-arbítrio, e é pelo livre-arbítrio que criamos essa deformação. Esse mundo é consequência do abuso do livre-arbítrio. Não foi Deus que criou, fomos nós que criamos em fazer uso indevido da nossa vontade, expandindo a nossa liberdade que Deus nos deu. Por isso que Deus nos diz que somos livres, tendo direito à salvação e à condenação. É o livre-arbítrio, porque livre
É sermos livres. Arbítrio é arbitrar a sua vontade, os seus gostos, de acordo com as leis naturais, as leis divinas. Quando você a transgride, você exatamente entra no processo de condenação, condenado pela sua ação. Mas como na matéria tudo que tem princípio tem fim, esse alfabeto teve fim, pela expansão da vontade e dos gostos, e criamos esse artifício. E aí essas civilizações astrológicas caminhou para as organizações sociais, uma imposição natural devido à multiplicação da espécie. Então, por isso que ficou reservado a astrologia aos sacerdotes, aos sábios, que eram os conselheiros do rei, na fase de leão, né? Que é da civilização, porque aí vem as constelações marcando esse processo da evolução. E assim, vindo essas organizações sociais para auxiliar e manter a ordem para o progresso daquela civilização, daquela nação, e sendo cada um dotado daquilo que fez por onde merecer, obedecendo a esta lei natural. Um nascia para lecionar, outro nascia para servir, outro para quebrar pedra, e assim todos conheciam o sacerdote. Sabia, fulano ali, ele é o grande ferreiro, então bota ele nessa profissão de ferreiro. E aí havia exatamente um progresso harmônico, porque esse era o mapa astral dado pela astrologia, por isso que até hoje tem esse nome astral, mapa astral, que a pessoa traz, hoje em dia, por métodos artificiais, ele elabora esse mapa. Então, uns nascem para governar e outros nasceram para ser governado. Essa é a lei natural da deformação, da diferenciação. Então, uma lei natural dessa deformação é que cada um tem o que fez por onde merecer. Então, visto ser a deformação uma infinidade de formas diferentes, onde os feitos eram feitos pela junção dos fluidos arquidoféricos, que poderia ser forte, médios, fracos, poderosos. Tem pessoas que são fortes, tem pessoas que são emocionais, fracas. Então, de acordo com a frequência fluídica da sua junção, da sua formação fluídica, que é constituído por essas 7 partes do porquê assim somos. Sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, ela se harmoniza fluidicamente e transforma exatamente a materialização do ser. E assim a pessoa recebia esses eflúvios da fortaleza celeste, que eram os astros, as constelações, e nascia assim os poderosos, os sábios, os conhecedores, os cientistas. Por isso que todos são diferentes. Cada um tem exatamente uma função dentro desse sistema deformado, transformativo, para alcançarmos essa evolução. Porque foi tudo feito para que não houvesse compreensão, e daí surgiu essa lapidação para uma evolução. Quando desviamos do natural, deixamos o astrológico e entramos no alfabeto artificial, elaborado pelo pensamento, desenvolvido pelo pensamento, tudo que a imaginação criou. E aí, mais tarde, essa manifestação passou a assumir o lugar da natureza. O natural deixou de ser natural, então adotamos o artificial. E como era determinado pela natureza, não aceitava. Quer dizer, o filho do rei nascia para ser pedreiro. Aí o rei disse: para ele, eu sou o dono da coroa, meu filho vai ser pedreiro de jeito nenhum. Ele vai herdar minha coroa. E aquele que nascia lá numa choupana, nascia para herdar a coroa do rei, porque tinha todas as aptidões, todo o dom de governar e fazer o povo feliz. Mas o rei não aceitava: eu sou o dono da coroa, palavra de rei não volta atrás. Então, meu filho vai herdar minha coroa. Então, ele não aceitou o que a natureza determinou, o dom que cada um nascia para ser. O dom é o domínio. Então, aquele que não nasceu para ser rei, herdava a coroa e começava a botar os pés pela cabeça, a mão pelos pés e os pés pelas mãos. E aí começou o transtorno, aí surgiram os tiranos. Aqui nasceu para ser tirano no mapa que trazia nas mãos. O dedo de Júpiter era maior do que todos, era um tirano, era um ignorante, então ele herdou a coroa e passou a ser um verdadeiro tirano. Guerreiro, matar, executar. Hoje nós vemos aí os tiranos aqui com toda a civilização, com toga e tudo, né? É só você analisar a realidade do dia a dia que está à sua volta. Então, como era determinado pela natureza, todos tinham que aceitar e obedecer e respeitar. E nascia um soberano para reinar
com o seu poder bom ou mal, e fazer os prodígios, bem ou mal, como eu falei. Mas enquanto respeitavam e adotavam o alfabeto astrológico, isso não acontecia, porque tudo era organizado. Nós, por livre e espontânea vontade, aqui desorganizamos o verdadeiro natural e criamos o artificial, e daí as consequências vindo exatamente o sofrimento geral da humanidade, por desvirtuar do verdadeiro, do natural. Porque quando era respeitado o alfabeto astrológico, que era muito melhor o estilo de vida do que esse que domina hoje, do artifício, feito pelo pensamento, que constituiu a formação dessa civilização artificialmente. Os seres daquele tempo viviam muito bem, viviam harmonicamente, em paz, em harmonia, prosperavam, exatamente, às vezes na sua champana estava lá, mas era respeitado. O rei respeitava, porque nascia com o dom de reinar, de fazer o seu povo felizes, porque agia com ressonância com a força natural da natureza, por guiar o alfabeto de cima, o alfabeto da natureza, que era o alfabeto astrológico, esse que é a mãe de todo esse conhecimento, que foi o resquício que ficou dele, visto que os cuidadosos tratavam de ter até os seus filhos dentro das junções fluídicas, positivo, para que pudesse exatamente formar pessoas boas, pessoas do bem, dedicadas ao lado do bem. E assim, nós passou a relaxar os relacionamentos, e quer dizer, às vezes estava ali a formação de macho, ia nascer um guerreiro, um assassino ali, então ele não estava nem não matar não. Então aí veio exatamente. Por isso que às vezes eu fico até analisando assim, a pena de morte para ver, aquele que era ruim é para ser executado. Se o cara não tem jeito, porque o pau que nasce torto morre torto, se queimar até a cinza é torta. E assim caminhou e floresceu no Oriente esse grande alfabeto astrológico. Então veio lá da Ásia, como mostra o racional superior. Então, visto que os cuidadosos tratavam de ter os seus filhos dentro das junções fluídicas, positiva, para que o poder fosse para o lado do bem, jamais o mal predominasse. A esquerda sempre foi o mal, a esquerda sempre foi destruidora. Então o direito é que é o certo, é o bem, é o verdadeiro. Então você está do lado do mal, que é a esquerda, ou está do lado do bem, que é o direito verdadeiro, que é o centro da razão, do respeito, do equilíbrio. E assim caminhou e floresceu o Oriente, precisamente na velha Arábia, ali o berço da civilização, onde havia grandes conhecedores deste alfabeto natural de astrologia, que até hoje ainda tem. Ali na Índia tem muitas informações que ficaram desse alfabeto, porque ali foi onde imperou a matemática, que é a temática da matéria, a aritmética, a geometria. Você vê ali a base toda da astrologia, unindo o conhecimento da natureza, por sempre eles respeitarem este alfabeto natural, que é o alfabeto de astrologia. Você vê a medicina oriental, a medicina mais avançada, porque ele se baseia, para a pessoa ser médica, ele tem que ter uma cadeira de astrologia, saber o momento que ele deve operar, porque um astro, de acordo com um astro, pode dar uma hemorragia. Então, ali na Índia, os conhecimentos, na China mesmo ali, que está na Ásia ali, eles têm altos conhecimentos, exatamente porque eles mantiveram, zelaram ainda o que ficou, o que restou da astrologia verdadeira. Os hindus, eles têm altos conhecimentos astrológicos, dos astros, dessa área de médica, da matemática, da temática mesmo, da matéria, da formação dos astros. Então a astrologia assim sendo lá o berço. Então desse berço ainda eles mantêm a essência desse conhecimento, dessa cultura natural que lá surgiu. E o seu auge foi exatamente naquele berço ali, que deixou apenas para as novas gerações um sonho dourado. Por isso que o Racional Superior diz, na Arábia existem muitos contos, romances, de castelos de ouro e tudo que foi destruído. A alquimia surgiu ali, foi uma arte química de transformar exatamente vegetais, panaceias,
em remédios que curavam, porque eles tinham conhecimento. Essa era a alquimia, a transformação. Via aquele vegetal, eles conheciam a ligação dele. Astrologicamente, tinha a intuição, que era uma ação no seu interior, de observação, de contemplação, e transformava a química molecular dali. Você vê, as moléculas hoje em dia, a física quântica, eles tinham alto conhecimento disso, para o poder de curar todos os males. Ele transformava exatamente metais em ouro, porque eles conheciam a composição fluídica, energética. A sabedoria era demais. Então deixaram as leis da sabedoria em relação aos astros, que dava a composição desses fluidos, o lítio, que dá a composição de transformação e materialização de certos fluidos, sais minerais. Então, o berílio. Então, tudo isso era do conhecimento desse alfabeto astrológico. Então, astro, que é a ciência artificial, foi exatamente tomando conta para dar expansão aos gostos, às vontades, e se desenvolvendo modernamente, que levaria anos e mais anos para alcançar as lunetas, quer dizer, aquela intuição da ligação pela pineal que tinha contato com os planetas. Foi necessário, saiu do natural, entrou no artifício, e foi preciso substituir a vidência natural, a vidência racional, pela vidência artificial, e por isso foi desenvolvida as lunetas, através de lentes artificiais, isso já com o tempo do artifício, o desenvolvimento recebendo a evolução do pensamento. Aí já conhecia e batizava com os nomes, já esquecido do alfabeto natural. Então começaram a rebatizar, a refazer o alfabeto, batizando as constelações, que hoje em dia modificou muitos, né? Mas que a essência, a reminiscência no inconsciente continuava, embora esquecido, e outros que já perduraram como na prova deste tempo miraculoso. Quer dizer, estrela, deixou de ser estrela, de altares para ser estrelas. Então a ciência artificial é mesmo a ciência dos caducos. Quanto mais a pessoa estuda, mais burro fica surdo, fica cego, se perde nos mistérios, nos enigmas, desconhece os fenômenos da natureza, os segredos da natureza, enquanto a pessoa, quando estava ligada a esse alfabeto natural, ele conhecia todos os segredos da natureza, toda a mecânica material e a mecânica celeste, e sabia tinha o poder de transformar, através dessas duas forças, geradora e criadora, que é a energia eletromagnética, como também a energia fecundadora do cosmos, que é a mediadora racional, em criar o que eles queriam. Então isso ficou somente no esquecimento. O que é bom, a ciência tem hoje, é soterrar essa crendice, então passou para a crença. Então crença não faz ciência. Então o crente ele se tornou cego. Por isso que o racional superior muita gente não entende. Aí diz, a fé é do falso condutor. Por que a fé é do falso condutor? Porque ele é falso, ele não se conhece, ele não sabe o que é, ele não conhece a origem da causa. Então ele é um condutor que leva uma força dentro de si, que é falsa, por desconhecer como usar esse poder e essa força. Então ele é um falso condutor, por isso que ele nasce, cresce e depois morre sem saber porquê. Então, aí cria os misticismos, cria o fanatismo, aí os conceitos místicos se tornam sem valor algum para as pessoas, tornando-se ateísta. Mas como na vida da matéria tudo tem princípio, tem fim, também esse tempo foi transformado com essas novas gerações que estão surgindo agora no terceiro milênio, passando a conhecer esta realidade, porque a civilização nova do segundo milênio chegou a se tornar totalmente ignorante. Aí nós vemos aí essa geração Paulo Freire, totalmente imbecil, querendo até modificar a biologia, tornando... se você botar ela para fazer estudar matemática, não sabe nada da matemática, da temática da matéria, o essencial. Então isso é a liquidação do artifício, a liquidação moral, física, cultural e financeira, porque terminou a fase dessa civilização atrasada, dessa civilização magnetizada pelo chão, pelo desconhecimento, pela ignorância, porque chegamos na fase de um novo alvorecer, a fase da razão. E para isso uma nova cultura, a cultura superior, vinda do alto, que é a cultura racional, a cultura do raciocínio, que tem como objetivo
nos reintegrar à nossa origem, ao nosso mundo natural de origem, que é o mundo racional. Salve, salve, Lucinete, salve, Carmen Bright, grato pelas suas palavras, minha amiga Carminha. Lucinete, acima do sol, acima do sol, som de direita, abaixo do sol, do som da esquerda. Exatamente, diz o original que era ligado à astrologia racional. Voltaram ao mundo racional. Exatamente, voltaram porque estava conectado com o astral superior. Então, isso aí vai ser outro vídeo, eu não vou nem entrar aqui agora, senão eu vou me esticar, mas é isso aí, Lucinete. Então, parabéns a todos. Então, aí chegamos ao que? A 21ª eternidade, que nós estamos aqui agora, nessa nova geração, que naquela época, ainda no início dessa eternidade, havíamos nascido pequenos que lutavam com muito esforço tornar-se grande. Queriam provar que um destino medíocre não poderia ser do agrado de ninguém. Por isso que aí se esforça, se estuda, e ninguém poderia ser feliz, vivendo limitado pela vontade soberana do alfabeto de astrologia. Então, aí você vê a ilusão à esquerda, como disse aí a Lucinete, do astral inferior, porque quando modificamos esse alfabeto astrológico, abrimos a porta dessa banda de baixo, que é são duas bandas, uma banda de cima, que é o astral superior, é uma banda de baixo, que é o astral inferior. Esse mundo de energia, de experiência e de expansão, e que estamos conectados ao nosso campo natural, mediador consciente e racional, e que tínhamos o poder de sermos felizes e vivermos em paz. Mas o livre-arbítrio que colocou todo o progresso natural na contramão, e passamos a entrar dentro desse progresso artificial. E assim fomos criando nova ciência que pudesse dar expansão às nossas vontades, aos nossos gostos, e esquecendo o alfabeto natural, que era o alfabeto de astrologia. Então os viventes deixaram o verdadeiro, a direita, o direito, o certo, para viver o errado. O errado é o morto. O morto é o desconhecido. E o sofrimento é o sofredor, é o pensador, porque deixou o direito, o certo, e passou a viver o errado, que é o morto, a matéria. E aí a ambição, a ganância, e matando por tudo. Então o vivente passou a ter a infelicidade dessa vida, e desconhecendo como a vida era realmente tranquila, em paz, e todos viviam em harmonia, dentro do compasso, equilibradamente. Então, com esse advento do artifício, começou a viver o inverso, porque, embora sendo limitado, quer dizer, se a pessoa nascia para ser lavrador, ia ter que ser lavrador, ia viver bem, em harmonia, em paz, que era a missão dele. Cada um no seu setor, cada um no seu lugar. Não adianta queremos ser o que não nascemos para ser. Então, o alfabeto natural de astrologia dava a cada um a vida harmônica para viver em paz, em harmonia, da melhor maneira, nos ensinando, nos criando, mostrando estilos corretos, verdadeiros, e assim fomos criando e inventando o nosso modo, nosso estilo. Por isso nós somos os arquitetos do errado. Criamos toda essa deformação e continuamos a criar exatamente toda essa deformação. Então o resultado do sofrimento da humanidade foi a troca de alfabeto natural por este alfabeto artificial. Então o resultado, mais uma vez, da desobediência dos viventes que hoje vivem como bicho, broncos, sem saber o porquê que vive, de onde veio, como veio, para onde vai, o porquê que aqui está, como pensador, pensando na dor, e consequentemente sofrendo a dor, sendo sofredor, e depois ter que morrer, ir para dentro de uma cova, virar uma caveira, sem saber o porquê. Então, meus irmãos e amigos, internautas que nos acompanham, assim vemos o preço da desobediência, que gerou toda essa desordem, a consequência dos abusos do livre-arbítrio dos viventes, que hoje foram todos traídos pela expansão do livre-arbítrio, por querer dar expansão à sua vontade, aos seus gostos, e trocarem o verdadeiro natural, que é o alfabeto natural, o alfabeto astrológico, o alfabeto de cima, pelo alfabeto artificial. E assim
saindo do certo para o errado. O errado é o morto, e o morto não tem cura. Se ele não quiser, se ele não usar da vontade, no uso do seu livre-arbítrio, da sua espontânea vontade, para voltar ao seu prumo original de se ligando em cima. Então tudo está em cima e não embaixo. Então, por hoje aqui eu já falei demais, né, pro meu tamanho, né? Ok? Um abraço aí a todos que nos acompanhou nessa transmissão. Espero que as minhas considerações tenham sido aproveitadas por vocês. Cada um compreende da sua forma e do seu jeito. Então, na cultura ninguém sabe mais que ninguém. Sabemos todos iguais, que o essencial nós sabemos e conhecemos. Quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Isso é o essencial, é o importante que o Racional Superior veio nos trazer. Então, luz, paz e amor a todos vocês. Até a próxima transmissão. Eu fico por aqui e fui.